essas possibilidades que o Cláudio trazia aí. O mais difícil para esse jogo, Pedro, é manter o foco, né? Independentemente de se for time mesclado, titular, reserva, titular eu não acredito, até porque a gente nem sabe qual é o time titular, né? O Sampaoli, ele não tem ali 11 que ele repete em sequência, e eu acho que isso é um dos motivos pelos quais o Atlético tem melhorado bastante, porque a parte física estava muito aquém dos adversários e essa rotatividade, né, essa minutagem para todo mundo, acabou melhorando a equipe em termos físicos. Mas é muito difícil a gente montar uma equipe para enfrentar o Bragantino, porque qualquer jogador que entrar em campo, ele vai pisar no campo em Bragança pensando na final de Assunção. Sendo ele mais utilizado ou menos pelo Sampaoli, todos estarão pensando, ninguém quer ficar de fora. Todo mundo preocupado, uma dividida mais forte, uma lesão muscular. Todos estão sujeitos a isso. Então é muito difícil mesmo. Você pensar no time do Paraguai é muito mais simples, apesar de ser um exercício complicado também em termos de Sampaoli. Por exemplo, do time que jogou contra o Fortaleza, eu acho que para começar a final, corre em risco Saravia, Igor Gomes e Rony. Vamos lá. Por quê? Porque eu acho que o Franco volta. E o Franco voltando para a equipe titular, ele entra no meio de campo, na vaga do Igor Gomes, e pode fechar como lateral à direita. E aí o Sampaoli pode manter o Igor Gomes, jogar o Bernard para o lado, ou manter o Rony, tirar o Igor Gomes e permanecer com o Bernard mais centralizado. Existe essa possibilidade. Eu não enxergo mais o Scarpa como um jogador que vá iniciar o jogo no Paraguai. Por isso eu acho que ele pode estar entre os titulares para o jogo contra o Bragantino. Lá atrás não tem muito o que fazer, já que você não tem Roman, você não tem Alonso, você não tem Alan Franco. Então, Saravia, Juan, Vitor Hugo, esses caras devem começar o jogo, junto com o Everson. Na lateral, pode dar um descanso pro Arana, você inicia o jogo com o Caio Paulista. No meio de campo, eu acredito que o Alexander não inicie. Então você pode ter o Fausto Vera, mais uma vez o Igor Gomes, terceiro jogo seguido do Igor Gomes. Por isso que lá no Paraguai, com a volta do Alan Franco, pode ser que o Igor saia do time inicial. E você tem o Rony aberto por um lado, o Dudu pelo outro, o Hulk centralizado e o Bernard. Esse é o quarteto ofensivo, tendo o Alan Franco fechando uma linha de 5, com o Alexander ali no meio, na hora de sair. Uma saída de 3 com Franco e Alexander nessa saída, abrindo mão do Igor Gomes. Então são muitas as possibilidades. Não tem como escalar o Atlético para domingo sem pensar no outro sábado. É impossível. Você pode ter certeza que o Sampaoli está pensando nessa escalação. No Atlético, no Bragantino, no Lanús e no Atlético do jogo contra o Lanús. Não tem como você escalar domingo sem pensar no outro final de semana. Cláudio Rezende tá na área, com detalhes do Galo aqui na TBB. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço a você, Cirilo. Boa noite também ao Edu Panz e a todos do Sabadão aqui da turma do Bate-Bola. A Itatiaia volta a falar aqui do interior de São Paulo. Neste momento, Cirilo, temperatura em 23 graus. Tá bem ameno hoje, foi assim durante todo o dia aqui, tanto na capital paulista quanto em Bragança, que é o local do jogo do Atlético amanhã. Um dia muito nublado, não choveu, mas tem previsão de chuva para amanhã, hein? Mais de 80% de chuva, de chance de chuva amanhã, no dia do jogo entre Galo e Bragantino. E um detalhe, delegação do Atlético está chegando em mais 10 minutos aqui no Hotel Bourbon, que fica às margens da rodovia Fernão Dias, em Atibaia. O hotel é um hotel resort, muito confortável, inclusive um hotel que várias vezes ficou famoso pelo Vanderlei Luxemburgo, trazer os seus times para cá. É um hotel que tem estrutura total para time de futebol, com campos, com toda a estrutura. Então o Atlético faz o seu ponto de apoio aqui nesse hotel resort, que fica a 20 minutos do estádio. Amanhã vai para o jogo normalmente. Todo time que vem jogando aqui contra o Bragantino vem fazendo essa logística. O voo primeiro até Guarulhos, o Atlético chegou ali às 5 horas da tarde em Guarulhos, e agora eu mantive contato com o pessoal da comissão técnica da assessoria do Galo. Estão quase chegando já no hotel aqui para os jogadores descansarem. O treino foi pela manhã e a gente tem, Cirilo, a lista dos relacionados. Chama a atenção para o Sampaoli. Ele traz todos os jogadores disponíveis para esta partida. Sampaoli não só falou na quarta-feira, como está praticando. Que o melhor para o Atlético estar bem para a final é competir. Melhor do que ficar treinando. Então ele não deixou nenhum jogador em Belo Horizonte. Ele traz todo mundo para essa partida. Então, os relacionados, para a gente trazer aqui para o torcedor atleticano. Os goleiros, Everson, Gabriel Delfim e Robert. Tem para a defesa Juan, Vitor Hugo, e aí são dois zagueiros mesmo, mas ele tem outras opções, como o Saravia, por exemplo, que faz o terceiro zagueiro. Tem o Arana, o Caio Paulista e o Natanael, as opções de laterais. Tem Alexander, Bernard, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Patrick e Reinier Scarpa, são jogadores de meio campo.
E os atacantes, Biel, Cadu, Dudu, Hulk, João Marcelo, que reaparece entre os relacionados. João Marcelo que jogou aí pelo Sub-20 do Galo algumas partidas, além do Rony. Então, o Sampaoli vem trazendo aí seus principais jogadores. Até como exemplo, Cirilo, para a gente fazer um paralelo, o Lanús jogou ontem à noite pelo Campeonato Argentino e o Lanús colocou o time titular. Venceu o Atlético Tucumã em casa por 3-1. O Lanús vive um bom momento nos últimos 12 jogos. Perdeu só uma vez. A torcida do Lanús está muito entusiasmada para a grande final da semana que vem. Então o Lanús ontem, uma semana e um dia a mais para a final, o treinador utilizou todo mundo. Então amanhã vamos ver qual vai ser a escolha do Sampaoli. Eu creio que ele pode continuar fazendo o que ele vem já desempenhando aí no Campeonato Brasileiro, a estratégia dele, jogo a jogo, ele muda a equipe, mas por estratégia mesmo. Talvez jogador que fica mais desgastado de um jogo para o outro, ele vai pensar amanhã nessa situação. Nesse cenário, o que pode fazer o Sampaoli? Para a zaga ele não tem muito o que mexer, porque ele tem ausências do Júnior Alonso e também do Ivan Roman. Então, ele deve escalar o mesmo trio de defesa que ele escalou na semana passada, no jogo passado, no meio de semana, contra o Fortaleza. Everson no gol, Saravia, Juan e Vitor Hugo. No meio-campo, o que a gente pode projetar? Aí ele pode segurar o Alexander, que é um jogador que ficou muito tempo fora. Quem sabe ele segura o Alexander. Pode colocar o Fausto Vera ali, junto com o Igor Gomes. É uma possibilidade entre os volantes. Nas alas, o Scarpa vem jogando pouco. Há uma possibilidade do Scarpa ir pela direita. E na esquerda, aí pode ser o Caio Paulista, no lugar do Arana. De meia, tem o Bernard, que na semana passada estava fora. Estava suspenso contra o Sport, então pode colocar o Bernard. E lá na frente, o Dudu não vem sendo titular fora de casa. Ele vai com o Dudu amanhã? Até para o Dudu não perder o ritmo aí para a final, ou coloca o Biel, já fez isso em outros jogos. E creio que o Hulk pode descansar para começar o Rony naquela função de centroavante. Então é um Atlético que a gente pode dizer, Cirilo, diferente, mas eu não creio que o Sampaoli vai colocar, por exemplo, time muito reserva, até porque semana passada o time reserva mesmo começou o jogo com o Sport, não deu muito certo, não. Ele teve que acionar os titulares para ganhar o jogo, né, Pois é, aconteceu isso, Cláudio. Ô, Edu, sua visão sobre a estratégia para levar todo mundo. O Sampaoli já havia dado o indicativo que ele entendia que a competição era o melhor para o momento. Tá correto o Sampa? Corretíssimo. Eu acho que dá para todo mundo jogar e com menos tempo, né? Não precisa de esticar a corda para os principais jogadores jogarem 90 minutos. Aí vem muito da escolha do treinador, da conversa com os jogadores, das reuniões com o departamento de futebol, departamento médico, físico, de fisiologia. Tudo isso contribui para que o Sampaoli defina os 11 iniciais e aqueles que vão terminar o jogo. Você começa com 11, você não vai terminar com os mesmos 11. Você vai fazer as alterações, algumas mais cedo, outras já na reta final do jogo. Pode ser que o Sampaoli ainda tenha algum tipo de dúvida em relação a determinada função de atleta e que ele faça alguma última experiência nesse jogo diante do Bragantino. É bom lembrar que o Lanús entrou em campo ontem, o Galo entra em campo amanhã. Ou seja, são 2 dias a menos de descanso em relação ao adversário, que tem uma sequência bem menos pesada de jogos do que o Atlético. Ontem eu acompanhei boa parte do jogo do Lanús contra o Atlético Tucumã. Fez um jogo muito bom, uma bola parada muito forte, algumas repetições de jogadas de bola parada que o Galo precisa estar atento. De novo, chamou a atenção Marcelino Moreno. Tá jogando muita bola, não pode dar liberdade. É o líder técnico do time, Não, né? Impressionante. Ontem fez de novo uma grande partida. O Salvio também fez uma partida muito boa pelo lado do campo. É um sistema defensivo que é bom, mas na hora de sair jogando, acho que o Galo pode tirar proveito disso. Atlético Tucumã tirou proveito disso, muita pressão na saída do Lanús. Acho que é algo a se observar no jogo da final da Sul-Americana e que o Galo tem feito muito bem e que fez bem nesse último jogo contra o Fortaleza, com o Bernard, com o Dudu, principalmente o Bernard. Bernard está muito bem nessa pressão na saída de bola do adversário. Mas é isso, Cirilo, é montar um Atlético amanhã contra o Bragantino com inteligência. Falei mais cedo no Rádio Esportes. O time que vai entrar em campo amanhã, ele vai ser pensado primeiro no Atlético, do jogo contra o Bragantino. Em segundo lugar, vai ser pensado em relação ao Bragantino.
e vai ser pensado em relação ao Lanús e ao Atlético do jogo contra o Lanús. Então são 4 vertentes para o Sampaoli colocar na balança e escalar o Galo que vai jogar amanhã contra o Bragantino. E escalar o time que vai jogar não são apenas os 11 iniciais, são aqueles que vão terminar o jogo. É muito importante que todos cheguem com minutos e com um ritmo muito bom de jogo para a final de Assunção. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Cláudio Rezende? Vamos lá, Cirilo, o Galo que nunca perdeu para esse Bragantino com o seu time sendo o Red Bull Bragantino, desde 2020, quando virou o clube empresa, o Galo sempre conseguiu bons resultados. Ano passado mesmo, não foi no estádio Cícero de Souza, que vai ser o estádio de amanhã, foi ainda no Nabi Abichedi, o Galo venceu de virada 2-1, gols do Zarate e do Paulinho, que não estão aqui no Galo mais, mas deram a vitória naquela oportunidade. Das últimas 4 vezes, o Galo venceu todas contra o Bragantino, tem então esse tabu aí para manter contra o time paulista. Foram 11 partidas desde 2020, como clube empresa, Galo e Bragantino, e o Atlético venceu 6 vezes, teve 5 empates. Ô Cirilo, sobre o Atlético para esse jogo de amanhã, então, não tem 2 jogadores importantes titulares, o Alan Franco, que está com a seleção do Equador. Júnior Alonso será titular, hein? Vai ter jogo agora às 7 da noite entre Paraguai e Estados Unidos. Júnior Alonso em ação, jogo nos Estados Unidos. O Ivan Román foi titular hoje do Chile, com a vitória do Chile fora de casa sobre a Rússia, 2-0, lá na Rússia. O Ivan Román saiu no finalzinho do jogo, foi substituído já nos minutos finais. Titular, o Román é bom também, que está em ação por lá. O Alan Franco treinou apenas esse sábado, porque jogaram na quinta e na terça-feira tem mais um amistoso lá com a seleção do Equador. Todos eles voltam para a final na semana que vem.